acusou o MST de ter relações com o narcotráfico. O Pavinato, que trabalha com a gente aqui na Jovem Pan, que eu chamo ele de meu mestre, pô, é um amigo que eu tenho, ele já listou 15 crimes cometidos pelo MST. 15 crimes. Realmente o MST é um movimento criminoso ou é um movimento que é vítima de criminosos que hoje lideram o MST? Jogando aqui na roda. Eu vou na... Calma aí, só um minuto, que eu vou te devolver, só um minuto. Desculpa. Nada. Eu vou na linha de que o grande problema é a cúpula. E isso dá para você enxergar pelo que aconteceu nos últimos 4 anos de governo Bolsonaro, onde eles ficaram quietinhos. E foi aonde o MST mais ganhou, porque o Bolsonaro distribuiu 405, se eu não me engano, 405 mil títulos de posses. Olha esse número, 405 mil títulos de posse. A gente está no 6º mês de governo Lula e já tem mais invasão do que todos os anos de Bolsonaro. E em nenhuma terra entregue de verdade, que foi até o que o Pavanato falou aqui, eu concordo, que deveria ser a terra da União. O governo, se ele tivesse mesmo preocupado com essa pauta, ele estaria entregando, mapeando terra da União. Ele esqueceria o agro. Muito pelo contrário, o agro seria protegido se ele tivesse realmente essa relação certa. O meu ponto é sempre a cúpula. E a cúpula quer o quê? A gente viu que houve invasões de terra para colocar os seus apariguados ali já dentro do governo. É mais uma cobrança para o governo do que uma ajuda para aquele coitado que realmente quer um pedaço de chão. Ele só quer um pedaço de chão. Eu faço um paralelo ao MTST. O cara que entra num movimento como o MTST, ele não tá a fim de tomar a sua casa ou isso e aquilo, não. Porque a conversa é, nós vamos conseguir aqui convencer o governador Tarcísio, no caso, né? A que ele consiga um apartamento para você, de Coab e tal. E no final das contas vira sempre aquela massa de manobra. Nos próximos, a gente tem que ficar aqui, tem que eleger o deputado fulano de tal, ou o vereador fulano de tal, para que a gente continue aqui e tal. Hoje o Lula usa o agronegócio como seu espantalho. Ele precisa do agronegócio para ficar batendo, porque senão vai ficar muito vidente, como o próprio deputado acabou de dizer aqui, vai ficar muito evidente a sua inépcia, entendeu? A sua Mas eu concordo com você, Negão. Mas Alessandro e Lucas também, Diogo, se quiser falar sobre isso, concordo que é uma cúpula. Mas é uma cúpula protegida pelo Lula. Exato. Porque o seu grande chefe, que é o Stedley, ele foi pra China fazer parte de uma comitiva com o presidente da República. Tá rolando. Ninguém consegue me convencer de que é útil o líder do MST ir pra China. Não tem explicação. O líder do MST tá na China. E o pior, ele foi pra China com o Lula, que foi uma viagem aí que, de acordo com a nossa Jovem Pan, que a gente apurou, eu vi, se eu não me engano, no Morning Show, Lucas, que foram gastos 5 milhões e 500 mil reais nessa viagem pra China, onde até o líder do MST estava. De lá ele convocou invasão. O cara estava numa comitiva do presidente da República e convocou invasões. Ele foi perguntado, realmente vai ser o Abril Vermelho? Realmente vão ter invasões? Não só em abril. Vão ter invasões o ano inteiro. Ou seja, o líder do MST, que eu considero sim um movimento criminoso mais do que social, convocando invasão da China numa comitiva com o presidente. Ou seja, é o presidente não só sendo conivente, financiando um cara que está convocando invasão de terra, que é algo criminoso. Primeiro que tem assim, os atos criminosos do movimento lá sem terra tem que ser punido. E aí nós temos as polícias estaduais que podem fazer, e a próprio Ministério Público Estadual que pode ir para cima. Não, mas muitas vezes até policiais aqui, o delegado Palumbo já esteve aqui, já teve a Raquel também, que eu esqueci o sobrenome dela, que é delegada também. Todos eles dizem, eles são bem claros, o homem do campo ele tem que ter o direito de ter o porte de armas, porque não tem o poder público próximo. Muitas vezes você não tem a polícia ali próxima numa fazenda, então vão invadir, até chegar a polícia, já era a sua terra. Não, mas aí você tem os poderes de você tirar em 24 horas, você tirar o poder de força, você tem todos os direitos legais para tirar. Eu tô dizendo assim, uma invasão, ela é um crime. Então ela tem que ser punida. Então, dá para se prender os dirigentes. Agora, por uma questão política, é que nós estamos jogando direto para o governo federal, porque tem um envolvimento direto. Mas nós temos o próprio estado e o próprio município também. Então nós temos dois entes federativos que também têm responsabilidade sobre isso.
Não é só jogar na questão... Isso eu falo muito porque assim... Mas o PT financia o MST. Ele tem essa relação. Eu acho que eu concordo com o Alessandro que a questão do MST das invasões não é nem pelas invasões de terra. É para conseguir espaço no governo Lula. Eu acho que todas que aconteceram até agora foi para isso. Só para mostrar. Tiveram êxito. Tanto que num evento que estava o ministro da Justiça, ele falou que vai entrar e vai pegar pesado porque não vai ser permitida a invasão. Tanto que agora parece que está dando um descolamento da imagem dele em relação ao governo Lula, que ele está aparecendo muito. Mas ele deixou bem claro que crimes serão punidos. Agora, eu acredito plenamente com você, Alessandro, que isso é movimento político para conseguir cargos, justamente no INCRA, em outros lugares, justamente para ter acesso ou até cargos... Para manter esse povo algemado, para manter esse povo preso. Isso é a doideira, que nem eu falei. Preso, ou seja, pobre e sem terra. Ó, vamos fazer um paralelo com a cidade. Você tem aqui esse prédio é invadido, certo? Você não consegue tirar a pessoa do dia para a noite. Aqui vai ter todo um processo. Vamos supor que ela fique 3 anos. É 3 anos que ela está morando naquele lugar, correto? É 3 anos que ela está ouvindo, é 3 anos que ela está vendo aquele machado prestes a cair na cabeça dela e um cara falando assim, então, para esse machado não cair, eu não consigo tirar ele. Mas para ele não cair, a gente precisa eleger fulano de tal, que ajudou a gente aqui, que trouxe uma cesta básica, que isso e aquilo. Eu vejo esses movimentos da mesma forma. É fácil resolver esse problema. E a gente precisa que esse problema seja resolvido. O Bolsonaro resolveu em boa parte. Exatamente. A gente precisa que esse movimento seja resolvido. Eu discordo um pouco de vocês quando, por exemplo, faz essa divisão. Os liderados são uma coisa, os líderes são outra. Eu acho que é muito difícil você fazer essa separação, porque quem determina o que um movimento não são os liderados. Os liderados são a massa ali que eles estão usando como massa de manobra. Quem determina o que um movimento são os líderes. Exatamente, por isso que eu falo que é criminoso. Exato. Se os líderes têm uma postura de invasão, de desrespeito à propriedade privada, muitas vezes de incentivo à violência e de diversos outros tipos de práticas criminosas, o movimento se qualifica como um movimento criminoso. E um movimento que não à toa está sendo investigado por uma CPI que já descobriu muita coisa, ainda descobrirá muitas coisas mais. E é um movimento que deve ser, na sua forma atual e na sua configuração atual, combatido. Porque a forma que eles usam para fazer protesto, a forma que eles usam para reivindicar aquilo que eles querem, é uma forma ilegítima. E é o contrário, né? Ele não é combatido, ele é privilegiado. Exatamente. Inclusive, o governo federal deu mais de R$1 milhão para a feira do MST, que teve aqui em São Paulo. Dando dinheiro para uma feira absolutamente, que representa uma parcela quase nula dentro da economia, uma parcela quase nula, e ao mesmo tempo atacando aqueles que produzem realmente uma quantidade significante de alimentos, aqueles que realmente são responsáveis por uma parcela importante da economia. Ou seja, existe um desequilíbrio nesse governo. Ele favorece quem comete crime e desfavorece, ataca quem está fazendo certo, quem está trabalhando, quem está produzindo alimento, quem está colocando comida na mesa dos brasileiros. Aí leva para a China, em comitiva oficial, o Stedley. Veja se isso é uma sinalização de um governo tinha que levar pelo menos pacificar com agro. Tinha que levar pelo menos uns 10 daqui do agro. Porque assim, quem vende para a China, a relação comercial. Quem vende para a China não é o MST. Olha que doideira. A China compra muita coisa do nosso agro, mas ela não compra nada do MST. É por isso que eles não teriam... ideológico. É uma questão puramente ideológica. Não é uma questão, o Lula ele tá sendo pragmático ao relacionar com a China. Não. Ele leva os líderes ideológicos daqueles que ele representa, porque ele quer ter um alinhamento ideológico com a China. Aí quando você vê o relacionamento do Lula, por exemplo, a China com as comunicações do governo, por quê? Qual o interesse da China em ter relação com a comunicação do governo brasileiro? É óbvio que é um alinhamento puramente ideológico, é um alinhamento que não é só com a China, é com diversos outros países autoritários ao redor do mundo, e é por isso que nós temos que ficar alerta, porque no Brasil parece que quem trabalha é o verdadeiro criminoso. Diogo, antes de devolver para o deputado Evair, você acha um exagero? Eu tô totalmente com o Lucas, acho que também com o Negão e com o Alessandro. É um movimento criminoso. Tem vítimas lá dentro? Tem. Mas qualquer grande movimento criminoso, você tem vítimas da sociedade ali inseridas nesse movimento. Você concorda ou você acha um exagero? Olha, eu não sei se você já esteve num assentamento do MST, já fui uma vez. Já conheceu, já viu como é que é a vida das pessoas que muitas vezes passam anos em condições bastante precárias,
na esperança de conseguir uma terrinha, né? O Machado foi Exato. A questão é a seguinte, o MST, ele é um movimento político, atualmente, mais do que propriamente um movimento de reforma agrária. A reforma agrária avançou muito nas últimas décadas, aí, começando bem antes até de Lula assumir, e é algo que, se a gente fizer direitinho, é algo que pode ser resolvido. Né? Existe essa coisa da regularização fundiária. Agora, é um movimento político, existe essa liderança que usa esse pessoal como massa de manobra, esse pessoal realmente tem esperanças, né? E pode ser resolvido. Agora, faz parte do governo. O MST, quando a gente fala, é como se fosse coisa separada, não é. Eles têm integrantes do MST que fazem parte do governo, do INCRA, tem lideranças em outras secretarias do governo que são indicados pelo MST, e essas invasões recorrentes nos últimos meses é uma estratégia que não é apenas para conseguir mais cargos e mais vagas, mas para conseguir recursos. As invasões. Não, eu digo, as invasões, porque elas não ocorriam tanto no último governo, mas porque eles sabem que um governo do PT, essa pressão funciona melhor. Então isso é importante. Agora, e é de fato um paradoxo, algo que o governo precisa resolver, porque eles não podem virar as costas. Do ponto de vista político, tá? Não estou fazendo juízo de valor, mas como é algo intrinsecamente ligado ao PT, esse movimento, eles não podem virar as costas para isso. Porque eles estariam. Mas você não acha que o PT é parte disso? Eu não digo nem virar costas, eu acho que o PT está inserido nisso. Não, faz parte. Eu acho que o PT, inclusive, participa disso, até do planejamento de como vão ser as invasões, sim, onde vão ser as invasões. Sim, o problema de chamar um movimento como esse ST de criminoso, ainda que eu concorde que invasão de terra é algo criminoso, né? Inclusive mesmo se for improdutivo. Né? Se é improdutivo, você vai lá e diz, olha, aquela terra é improdutiva. Tem os meios legais, né? Exato. Deveria ser o trabalho do MST, apontar. Durante muito tempo isso não era suficiente, né? Mas hoje em dia nós temos essa consciência, a sociedade tem essa consciência. Mas o que eu ia dizendo é que você chamar isso de criminoso, um movimento criminoso, você pode estar incorrendo nessa injustiça com as pessoas que realmente têm uma esperança. Mas um movimento que Mas é porque ele é liderado por criminosos. É quase uma questão semântica. Mas quem que determina a postura ideológica? Porque eles têm porte de armas muitas vezes, crime. Eles usam crianças muitas vezes, crime. Eles têm a formação de esquadrilha, que hoje tem um novo nome, eu acho que é Associação Criminosa, crime. O Pavinato ele já listou 15 crimes. É um movimento realmente criminoso. O movimento, na sua essência, ele é liderado por pessoas ele lista que esse movimento no momento, crime. ele lista os crimes no momento em que você invade. Sim. 15 crimes numa lapada só de você invadir com o modus operandi do que eles fazem. O meu ponto é que o certo era que fosse apontado, como o Diego falou que por muito tempo foi feito, e é um governo do PT. É um governo que, literalmente, em todas as manifestações, estava junto ao PT. Se agora não está resolvendo, acontece exatamente o que a gente está falando aqui desde o começo. É um alinhamento com a cúpula e que se dane quem está nos assentamentos. E que se dane quem está tentando produzir. E que se dane nós, que hoje temos que pagar 100 conto numa feira, num país como o Brasil. E a gente paga esse preço todo por um motivo muito simples. Porque não é investido nos pequenos agricultores. Entendeu? Porque precisa dessa rede de pessoas sempre dependentes. Porque se fosse investido mais dinheiro, se tivesse um programa, se deixasse o agro de lado, falar, gente, os grandes produtores aqui, vamos parar de encher o saco de vocês, vamos dar mais uns incentivos para vocês trazerem mais maquinário, porque quem movimenta a tecnologia nesse país aqui também é o agro. Entendeu? Vamos deixar vocês de lado aqui, vamos dar mais uma ajuda. Eu vou na AgriShow, se eu fosse o Lula, o certo era ele ir, mas ele vai tomar vaia, nega. O que se dane? Que se dane, segura a bucha, não queria ser presidente, vá na AgriShow, tome sua vaia, daqui um ano, dê a cara a tapa, e daqui a um ano prove pro agro que o agro estava errado. Mas cadê? Porque para fazer isso tem que trabalhar. Isso é uma coisa que eu queria falar, até passando para vocês. Eu vou chamar o Evair de Mello também primeiro, para botarem na roda. Depois vou botar aqui o Alessandro e o Diogo, que eles querem falar. Mas o Lucas deixou uma coisa bem clara. Quando o Lula declara guerra aos conservadores, ele está declarando guerra ao militar, ao cristão e também à pessoa do campo. E aí, Evair, eu quero falar sobre uma covardia do Lula. Como disse o Negão agora, ele não foi no AgriShow. Não só no AgriShow.
Ele não pisou na Marcha por Jesus, que botou aí milhares de pessoas nas ruas de São Paulo, e o Lula não foi. Ele mandou um ministro. No seu lugar, que foi inclusive vaiado. Ou seja, isso mostra, Evair, uma covardia do presidente. Porque ele não pisa onde ele sabe que ele vai ser vaiado, onde ele sabe que ele vai ser hostilizado. Na verdade, hoje em dia, ele é hostilizado em qualquer lugar do mundo, né? Ele pisa em Portugal, ele é hostilizado. Ele pisa nos Estados Unidos, ele é hostilizado. Ele pisa só na China, que ele não foi hostilizado. Portugal foi hostilizado. E também no Brasil, qualquer lugar. Agora no Nordeste, inclusive. Mas aonde ele sabe que tem conservador em massa, ele não pisa. Ou seja, parece que ele não governa para o conservador. Parece que ele só quer governar e só quer falar com quem votou nele, Evair. O Lula, como eu já disse, está completamente fora de órbita. Né? E quando você percebe, eu queria participar do debate sentado com vocês aí. O MST é um movimento criminoso, sim. O seu líder é Che Guevara. Quando o líder é Che Guevara, significa que é um movimento antidemocrático, revolucionário, um movimento para tomar o poder. Ninguém tem Che Guevara como líder à toa. O outro líder é Fidel Castro, então, que defende as políticas de Fidel Castro. O líder do MST não é, já que é produção de alimento, deveria ser, por exemplo, o Alisson Paulinelli, o homem que fundou a Embrapa. Deveria ser o presidente Médici, o presidente que criou a pesquisa agropecuária no Brasil. Portanto, é um movimento. E aí pega algumas coisas que eles fazem de bondade, como as milícias, né, que fazem as festas, o tráfico de drogas que faz as festas final de semana, dá presente no Natal, e como se isso justificasse as maldades e os crimes que eles cometem. Quanto ao governo, o governo é refém, sim, desses movimentos, e isso mostra esse ódio que o Lula tem. O Lula sempre foi paparicado, na verdade ele foi construído, você percebe ali o início do PT, né, o Lula, essa organização do campo, mais os movimentos revolucionários ali, final dos anos 70 para início dos anos 80, o Lula é um pouco de fruto disso. O Lula é um homem que não estudou, né, ele se vangloria por ser ignorante do ponto de vista acadêmico, né, ele está completamente conectado e a idade chegou. Com isso ele ficou um homem raivoso, né? Ele não tem mais argumento, ele apostava sempre nessa sua oratória fácil, nessa mentirada que ele conta. Né? O Lula deveria sair da Bahia Farm Show Luiz Eduardo Magalhães preso, porque um presidente da República não pode falar uma mentira como ele fala. Ele pode até, às vezes, errar, dar uma opinião ao contrário, mas quando ele cita número, ele tem a obrigação de falar a verdade. Né? A taxa inflacionária, os juros para a compra de máquinas e equipamentos do governo Lula foram 350% maiores do que ele falou. Portanto, também está despreparado e desqualificado. E esse jeito raivoso dele, que o Lula não trabalha, gente, o Lula não trabalha. Nós temos informações de que ele realmente não está cuidando da saúde, está dormindo mal, enfim, por uma combinação de fatores. O Lula não despacha com o seu líder da Câmara, não despacha com seus ministros, não tem um programa de governo. Eles pegaram desde a transição eu denunciei lá, que foi um ajuntamento da companheirada. O MST estava lá e outros movimentos também estavam lá. Essa viagem à China que o Lula fez e levou o MST, ele deveria ter apresentado o STED lá como invasor de terra, porque na China, invadir patrimônio é prisão perpétua. Então, o Lula precisava de dizer lá para o Xi Jinping, que ele fala que é muito amigo dele, que aqui no Brasil o STED é invasor de terra. Eu acho, inclusive, que eles arrumaram aquele emprego para Dilma lá no BRICS para ficar livre dela. Poderia ter nomeado, inclusive, o Stedley como assessor dela e ter ficado lá. E se livraram da Dilma. Imagina a Dilma aqui, que elefante que seria na sala. Então, esse é o problema do Brasil nesse momento. E o Lula foi uma invenção, todo mundo sabe, do processo, da construção do processo eleitoral. Né? O Lula foi alguém que foi desalgemado, foi alguém que estava dentro de uma cela, foi colocado na rua e construíram, né, por uma combinação de fatores, construíram a imagem, até que chegaram a acreditar numa imagem que não existe. O Lula é uma imagem do pau oco, ou seja, ele não existe. Esse Lula, paz e amor, capaz de pacificar o país, esse homem capaz de olhar para o futuro, ele não existe. E a consequência disso, para finalizar, que não tem governo. Nós estamos na Câmara dos Deputados refém, porque não tem governo, não tem plano. A PEC emergencial não deu em nada, agora o calabouço fiscal não deu em nada,
O governo só fala em gastança, não tem projeto, não tem programa. Isso é muito perigoso, porque a conta vai chegar e ela vai chegar para todos os brasileiros. Os que votaram nele mal intencionados, até alguns inocentes podem ter votado nele, mas a conta vai chegar principalmente para o brasileiro, que levanta cedo, trabalha, produz, que honra pai e mãe e preserva valores.